Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e de esperança para o teu coração. Hoje o tema do nosso bate-papo é Não entristeça o Espírito Santo, seja grato. Examinando o livro de 2 Crônicas, vi o quanto é importante o arrependimento e quão grande é o cuidado de Deus para conosco nos mínimos detalhes. Diz a palavra de Deus: o Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso está lá em 2 Crônicas 15, 2. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Josafá, que reinou em Judá com a morte de seu pai, o rei Asa, buscou ao Deus do seu pai, andou com seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, e por isso Deus se agradou dele. Mesmo assim, Deus sabe que somos homens, e que nossa posição somos passíveis de cometermos erros. Por isso ele sempre nos proporciona mais uma oportunidade para nos redimirmos. Foi assim com Josafá, pois o rei cresceu grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões de Judá, e teve muitas obras na cidade de Judá. E homens de guerra e valentes de Jerusalém, como está em 2 Crônicas 17, 12 e 13. Homem próspero e diligente, acumulou riquezas e glória em abundância, mas acabou por desagradar a Deus com sua aliança com o rei Acabe. Acabe quis enganar a Deus, se disfarçando para entrar numa peleja, mas não foi bem sucedido e a morte o alcançou. Isso fica uma lição para mim e para você. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que possa parecer, onde um pecador possa se esconder de Deus, como está em Jó 34 e 22. Josafá, arrependido, clamou ao Senhor e o Senhor o ajudou, desviando Deus dos valentes soldados adversários. Agora em Deuteronômio achei mais uma história, dessa vez de ingratidão. O Senhor Deus encontrou um pecador numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. A história continua e mostra que Deus, tal como a águia, desperta a sua ninhada, move-se com seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva para casa. Assim o Senhor guiou também aquele homem. Deus fez por aquele homem o impossível: cavalgar entre as alturas da terra, comer os frutos do campo, chupar mel da rocha e azeite de uma pederneira, que é uma peça de aço. Mas aquele homem, mesmo tendo sido tão abençoado, abandonou o Senhor e desprezou a rocha da sua salvação, conforme encontramos em Deuteronômio capítulo 32, versículos de 10 a 15. Essas narrativas bíblicas nos fazem pensar: por que o homem é tão insensível, incapaz de reconhecer o amor, graça e misericórdia de Deus, mesmo diante da fragilidade do corpo e da temporalidade da vida? Quando alguém desperta ou despreza a rocha da sua salvação, despreza e ofende o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem consegue renunciar à eternidade para viver apenas o aqui e agora, que pode acabar a qualquer fase da sua vida. Não há garantia de que estaremos vivos daqui a 5 minutos, no final desse dia. Há um mandamento segundo o qual todos os homens devem amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é bom e a sua benignidade, seu amor, dura para sempre. Como encontramos isso em 1 Crônicas 16, 34, 2 Crônicas 5, 13, Salmo 118. Mas como vemos, o homem põe em dúvida até a existência de Deus. Mesmo os que o conhecem são ingratos e desobedientes. Poderia acrescentar dezenas de outros exemplos de ingratidão e de arrependimento, além dos que eu já mencionei, mas preciso falar também sobre a desobediência, o mal dos males. Deuteronômio 28 evidencia que se o homem obedecesse a Deus, seria exaltado entre as nações e a bênção de Deus o acompanharia em todas as suas áreas. Mas o homem prefere desafiar Deus e desprezá-lo. A primeira atitude que provoca sofrimento em Deus é a desobediência. Quando obedecemos a Deus, somos abençoados. Deuteronômio 28, 13 não deixa dúvida. Mas quando desobedecemos, atraímos maldições sobre nós como consequência do nosso pecado, como vemos em Malaquias 2 e 2. Obedecer e ser abençoado é uma questão de escolha, conforme Deuteronômio 11, 26. Os principais erros da humanidade, a desobediência, o desprezo e o desafio à soberania de Deus, estão ligados à teimosia do homem. A declaração de que o reino de Deus está próximo significa a realidade presente do domínio soberano de Deus, sobretudo na esfera da salvação. Essa frase diz respeito à encarnação do Filho de Deus, que inaugurou a manifestação do reino dos céus,
num estágio tão superior e poderoso como jamais foi visto na terra. Essa é a mensagem proclamada nos evangelhos. É chegado o reino de Deus. Mateus 3:2 e Mateus 4:17. É chegado o reino de Deus. Fala justamente da presença do reino de Deus na pessoa de Cristo. É chegado o reino de Deus, porque em Cristo se cumprem as promessas do reinado eterno de Deus. Esse reino já é uma realidade aqui e agora, mas alcançará toda a sua plenitude quando Jesus Cristo voltar em poder e glória. O reino de Deus é uma realidade presente desde o princípio da história e foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram sobre o rei que haveria de vir trazendo o reino de Deus a todos os povos e nações. Profetizaram não apenas sobre a vinda do rei messiânico, mas também do seu arauto, o profeta João Batista. Em completa harmonia com todas as profecias das Escrituras, João Batista surgiu pregando o arrependimento. O motivo pelo qual sua mensagem confrontava o pecador era porque o reino de Deus estava próximo. Ele estava falando justamente da vinda de Cristo. Mateus 4,17 diz que Jesus deu início ao seu ministério público apregoando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, indicando que a espera havia acabado. O tempo da ação decisiva e soberana de Deus na história da redenção havia se cumprido. O reino de Deus havia chegado porque o rei, em pessoa, estava ali anunciando sua chegada. Mas o homem não se deixa convencer e não aceita sem reserva o que o Espírito Santo anuncia a toda a humanidade. Fica claro o cuidado de Deus e o valor do arrependimento tão apregoado pelo Senhor Jesus. Arrependei-vos e vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como uma escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã, como vemos em Isaías 1:18. Portanto, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, como está em Salmo 55:22. Mas o homem se mantém inflexível, irredutível. O homem continua se fazendo de surdo, insiste no erro e não aceita ser corrigido. E essa teimosia não provém do Espírito Santo, nem é da vontade de Deus, pois a porfia é uma obra da carne, que significa insistir numa discussão, uma teimosia, como vemos em Gálatas 5:20. Saulo, o apóstolo Paulo, era teimoso e persistente nos seus propósitos, e a sua teimosia o fazia recalcitrar contra os arguilhões, ao provocar o sofrimento de pessoas e o seu próprio sofrimento, como vemos em Atos 9:4 e 5. Recalcitrar significa confrontar, resistir. E arguilhão é uma espécie de espeto de ferro ou bronze com o qual os carroceiros prendiam o gado para puxar a carroça, como vemos em Juízes 3:31. Quando o animal era muito bravo, se debatia com os agrilhões e acabava se ferindo. Assim é aquele que resiste ao Espírito Santo, acaba se ferindo. Resistir ao Espírito Santo só trará dor, tanto a mim quanto a você. Em Atos dos Apóstolos 7:51 e Êxodo 32 e versículo 9, vemos que os que resistem ao Espírito Santo são os teimosos, os obstinados, insubordinados e rebeldes, que não reconhecem a soberania de Deus, seus mandamentos e o Evangelho de Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 5, 18 e 20, o apóstolo nos conclama dizendo: enchei-vos do Espírito. Mas você sabe o que é ser cheio do Espírito? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Examinando a Bíblia, observamos que antes de todas as ações extraordinárias realizadas pelos apóstolos, ela nos revela algo fundamental para a nossa vida cristã. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E me apossando de vários textos dos personagens de Pedro, Estevão e Paulo, eu verifiquei que antes de qualquer coisa, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Se você, por favor, abrir a sua Bíblia em Atos 4:8, você vai ler: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Se você abrir em Atos 7:55, você vai ler: cheio do Espírito Santo, Estevão. Se você abrir ainda em 13, versículo 9, você vai ler: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Sabendo disso, você pode conferir que os primeiros cristãos eram cheios do Espírito Santo. E para ficar bem claro o significado do que eu acabei de afirmar, você precisa entender quem é o Espírito Santo e como ele é importante na sua vida e na minha.
Destaque que o Espírito Santo é uma pessoa. Saiba que temos o melhor conselheiro do mundo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um custo de absolutamente zero. O Espírito Santo de Deus é especialista em qualquer área em que você tiver assunto para tratar com ele. Mas será que conhecemos bem o Espírito Santo como nosso conselheiro? Nós cristãos sabemos que Deus é trino, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho Jesus Cristo veio à Terra para cumprir sua missão de restabelecer a nossa ligação com o Pai e é a única porta para a salvação, conforme nos ensinam as Escrituras. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, como está escrito em João 14,6. Ocorre que o Filho, ao vir à Terra, veio para ser humano e se fez carne. Isso fica claro quando lemos os versículos 1 e 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. O Verbo é quem encarna e nasce como Cristo, conforme João 1:14. E está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em outras palavras, ao tomar um corpo, Jesus se tornou espacialmente limitado. Isso quer dizer que ele não poderia, por exemplo, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele se tornou ser humano para nos substituir na expiação dos pecados, dos nossos pecados. Mas após cumprida a sua missão, Jesus não poderia mais estar disponível para ajudar, aconselhar, ensinar e consolar os seus discípulos. Por isso, ele enviou outro para não os deixar órfãos. O Espírito Santo, sendo Deus, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, para ser professor, consolador e ajudador de cada uma das pessoas, dos que creiam e o aceitem. Por esse motivo, Jesus não hesitou em dizer: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá a vós, mas se eu não for, ele não poderá vir. Então, quando eu for, vou-lo enviarei, como está em João capítulo 16, versículo 7. E assim ele fez. Hoje aprendemos que aquele que está conosco diariamente é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Apesar disso, é curioso que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade de quem menos se sabe, sobre quem menos se estuda. Em outras palavras, é muito estranho que nas pessoas da Trindade, a menos conhecida é exatamente aquela com quem nós convivemos diariamente e com quem devemos ter uma maior intimidade, o Espírito Santo. As igrejas ensinam muito pouco sobre o Espírito Santo, sobre a personalidade dele, suas características e como podemos conhecê-lo melhor. Gastam mais tempo falando do inferno, do diabo e seus capetas do que do Espírito Santo. Sei que muitas igrejas acreditam no mover do Espírito, mas mesmo essas raramente se dedicam a ensinar sobre ele. Por favor, acompanhe na sua Bíblia e vamos aprender mais sobre este maravilhoso e poderoso conselheiro. Conforme Romanos 8:27, o Espírito Santo pensa. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A essência do Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não é uma pomba, não é fogo. Ele é uma pessoa que pensa. E é preciso que você saiba que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e tem uma mente. E você pode perguntar qualquer coisa porque ele te responderá. Já em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nós aprendemos que o Espírito Santo exerce sua vontade. Está lá escrito: todas as coisas, ou todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Em Romanos 15:30, o Espírito Santo é identificado como um ser que ama, onde está escrito: recomendamos-nos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Gálatas 5:22-23, o Espírito Santo é mostrado como um ser alegre. Lá está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. O Espírito Santo não gosta de tristeza, nem de depressão e lamentações.
As Escrituras colocam a alegria como um fruto do Espírito. O fruto deve nascer quando seus ramos, que somos nós, estão conectados ao tronco principal, que é Cristo. Assim Jesus disse em João 15,5: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim, olha bem, vocês nada podem fazer. Não podem fazer coisa alguma. Atos 9,31 apresenta o Espírito Santo e nos encoraja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e a Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo é, por excelência, o nosso Consolador. É aquele com quem podemos contar a qualquer hora do dia ou da noite para expor os nossos problemas e angústias. Ele sempre trará conforto ao nosso coração, nos encorajando para seguirmos adiante. Vimos até agora, nesse nosso bate-papo, 5 características do Espírito Santo. Aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem mente, tem desejos, que ele ama, que se alegra e que nos conforta e encoraja. Aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa e, portanto, que devemos nos relacionar com ele como tal. Mas suas características não param por aí, porque o Espírito Santo também é o Deus do impossível. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8, o Espírito Santo fala. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto. O Espírito Santo fala, e ele fala com você. O Espírito Santo, conforme já vimos, é Deus. Quando ele fala conosco, é Deus falando conosco. Ele, muitas vezes, fala de forma específica, clara, conforme vemos nessa passagem das Escrituras em 1 Timóteo 4, versículo 1. E onde está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É importante para o nosso bate-papo que você saiba que o Espírito Santo tem a habilidade de falar de forma clara, sem interpretações duvidosas. 1 Coríntios 2:13 nos apresenta o Espírito Santo nos ensinando, onde está escrito: as quais, também falamos, não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo é uma das principais causas de podermos ver as coisas na perspectiva de Deus. Estar aberto à instrução do Espírito Santo representa não apenas aprender com Deus, mas também ser treinado no discernimento de Espírito, com o qual você pode diferenciar o que vem de Deus, do Espírito Santo, e o que não procede dele. Efésios 4:30 nos mostra que é possível entristecer o Espírito Santo. Onde está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:25 e 29. Vai mais à frente e diz: por isso, para não entristecer o Espírito Santo, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros de um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tudo isso causa tristeza ao Espírito Santo. Hebreus 10:29 diz que o Espírito Santo se ofende. Você não pode insultar o Espírito Santo. Lá está escrito: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. A Bíblia fala que não há perdão para quem insulta o Espírito Santo. Atos 7:51 diz que o Espírito Santo pode ser resistido. Claro, esse povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. E a palavra diz: vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O verbo resistir aqui é traduzido do grego, a palavra antipípito. E essa palavra traz a ideia de oposição, de luta contra o Espírito Santo. Atos 5:1 e 5 diz que é possível tentar mentir para o Espírito Santo. E conta aquela história
de Ananias e Safira, sua mulher, que mentiram para o Espírito Santo. Algumas pessoas parecem esquecer que o Espírito Santo de Deus sabe tudo e tentam mentir para ele. Isso entristece muito o Espírito Santo, pois Deus é um Deus de verdade, Deus que é a verdade. O próprio Cristo se confunde com a verdade, como nós vemos lá em João capítulo 14, versículo 6, onde está exatamente dito isso. Ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E essas são algumas das características do Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade e deve ser tratada como tal. Agora sabemos que o Espírito Santo é o único substituto de Cristo e que foi enviado pelo Pai para nós. João 14,16. Assim, não é preciso orar para que o Pai envie o Espírito Santo. Jesus já fez isso. Nossa intimidade com o Espírito Santo é necessária para que possamos discernir e escutar a sua voz. O Espírito Santo fala baixinho e pacificamente ao nosso coração. Estar aberto a isso é estar aberto a um relacionamento com Deus, em que passamos a enxergar o mundo com maior entendimento e principalmente com maior amor. Você agora já pode entender por que Jesus determinou: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, como vemos em Lucas 24:49. E disse-lhe mais: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como vemos em Marcos 16:15. Por tudo isso, seja grato. Ter gratidão é fundamental para que nos tornemos pessoas melhores, felizes e completas. Além disso, a gratidão nos estimula a ter uma visão otimista em relação à vida. Seja grato pelo dom da vida, pela saúde, pela família, pela provisão, pelo trabalho, pelos amigos e até pelos obstáculos enfrentados. Deve ser uma atitude diária, minha e sua. E neste momento do nosso bate-papo, eu convido você a parar por alguns instantes e agradecer por todas as bênçãos que você tem recebido. Agradeça por estar vivo, por ter saúde e disposição para viver, por respirar e trabalhar, pela força que corre nas suas veias, pela pessoa maravilhosa que você é e por seus talentos e qualidades. Tudo isso é responsável por formar quem você é hoje. Agradeça por tudo de bom que você já conquistou, pelas pessoas extraordinárias que de alguma forma contribuíram para o seu crescimento, pelos erros, acertos e fracassos, pelas dificuldades e alegrias. Afinal, tudo isso foi importante para você estar me ouvindo nesse bate-papo de hoje. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Seja grato. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.